Hoje vamos falar sobre rei que, mesmo escolhido por Deus, enfrentou sua queda mais profunda em silêncio e desesperado. Este é o relato de Saul, o rei de Israel, que ao ser abandonado por Deus, buscou respostas nos lugares mais sombrios. Ele deixou até a feiticeira de Endor, na tentativa de invocar o espírito de Samuel e descobrir seu destino. O que aconteceria quando um homem escolhesse desafiar os limites da lei divina em busca de respostas? Se você está curioso para conhecer essa história cheia de tensão e mistério, deixe seu like e comente abaixo o que você pensa sobre a transgressão de Saul. Vamos juntos refletir sobre essa jornada de rei à beira da perdição. Nel regno di Israele, sotto il dominio di Saul, si fece una lunga notte. Non una notte di oscurità naturale, ma una notte spirituale che inghiottiva la luce della fede. Saul, un tempo unto dal Signore per essere il re di Israele, ora camminava nell'ombra di se stesso, incapace di ascoltare la voce di Dio. La sua anima era tormentata, ma nessun profeta veniva a consolarlo, né sogni gli venivano dati per guidarlo. Dio, che aveva parlato con il suo popolo attraverso i profeti, ora taceva. Il cielo sembrava chiuso come una porta sigillata da un'antica promessa infranta. Saul, con il cuore inquieto e le mani tremanti, cercava il volto di Dio senza trovarlo, e il suo spirito si faceva sempre più debole. I suoi nemici si avvicinavano e le sue forze vacillavano, ma la sua più grande paura non era quella di morire in battaglia, bensì quella di trovarsi completamente solo, senza la guida divina, senza la protezione che lo aveva un tempo sorretto. La presenza del Signore, che aveva illuminato i suoi passi nei giorni della sua giovinezza, ora era lontana, e la sua solitudine cresceva come una foresta che non aveva più luce. Eppure, nonostante la sua condizione, Saul non cercava rifugio nelle preghiere, né in atti di umiltà. Il suo cuore era diviso, combattuto tra il desiderio di mantenere il suo trono e la consapevolezza che il suo regno era ormai una corazza vuota. Gli avevano detto che Dio lo aveva abbandonato, ma egli non voleva crederlo. Eppure, ogni volta che si inginocchiava, non sentiva più quella pace che un tempo scendeva su di lui come rugiada sul campo. Saul si sentiva tradito dal cielo, e il suo spirito cercava risposte ovunque, ma non trovava nulla se non un silenzio assordante. I Filistei, nemici storici di Israele, si stavano radunando per una nuova invasione, e il loro esercito avanzava come una nuvola oscura sul territorio di Israele. I soldati di Saul, un tempo audaci e pronti a combattere per il regno, ora tremavano, incerti e preoccupati per il destino che li attendeva. Saul, sebbene fosse il loro re, non riusciva più a infondere fiducia nei cuori dei suoi uomini. La sua presenza, un tempo potente e maestosa, ora sembrava vuota, un'ombra che camminava tra loro senza dare speranza. Nel campo di battaglia, gli uomini di Saul si disperdevano, e il loro coraggio sembrava svanire come polvere nel vento. Il re guardava i suoi soldati e vedeva i loro volti segnati dalla paura. Le voci dei nemici si facevano più vicine, e il rumore dei carri e degli archi filistei era un presagio di morte che rimbombava nella sua mente. Ma ciò che lo tormentava di più non era la battaglia in sé, ma il fatto che, in quel momento di bisogno, non sentiva la presenza di Dio. Non c'era nessuna risposta ai suoi appelli, nessun segno che indicasse che il cielo si stesse preparando a intervenire. Saul, in preda alla disperazione, cercò i sacerdoti, ma anche loro non riuscirono a dargli risposte. La sua richiesta di conforto rimase senza eco, e il suo spirito si spegneva lentamente, come una candela che brucia nel buio, consumandosi senza mai trovare la luce. La sua mente andava a Samuel, il profeta che un tempo l'aveva guidato, ma ora Samuel giaceva nella tomba, e con lui era morto anche il filo che lo collegava alla volontà di Dio. E mentre i Filistei si avvicinavano, Saul si trovò solo con il peso del suo peccato e della sua solitudine, senza alcuna via di fuga. E aconteceu que, após muitos dias de silêncio e incerteza, a terra de Israel se viu à mercê de seus inimigos. O exército filisteu, numeroso e impiedoso, avancava, e os sons dos tambores de guerra ecoavam nas planícies de Jezreel. O coração de Saul, que já estava fraco devido ao afastamento de Deus, foi tomado por medo imenso. Ele olhou para os seus homens, mas não viu mais o brilho da confiança em seus olhos. O povo tremia, e ele sabia que não era apenas o temor de uma derrota,
mas o temor de uma derrota ya decretada nos Zeus. A escuridão não estava apenas no campo de batalha, mas também em sua alma. Quando ele olhava para o horizonte, o peso de sua própria fala lhe caía como um fardo insuportável. Não havia mais visos de vitória em seu coração, nem coragem para enfrentar o que estava por vir. Sol, que um dia fora ungido como um cão de Deus, agora se via sem direção, perdido em seu próprio desespero. Seu espírito clamava por respostas, mas não havia ninguém para lhe dar uma palavra. O Senhor, que antes o guiara com forca, agora permaneceu em silêncio. O trono de Israel parecia vazio, e cada respiração de Sol era marcada pela certeza de que o Cia o havia abandonado. Não sabia mais o que fazer, nem a quem recorrer. Seu povo estava sendo massacrado por um exército impiedoso, e ele não sabia como defendê-los. O que restava a um rei, senão sua própria vaidade e orgulho, quando a voz de Deus se calara? Naquelas horas sombrias, quando a luz parecia ter sido completamente extinta, o rei Sol tomou uma decisão. Desesperado por uma resposta que nunca viria dos profetas e sem forcas para ouvir o silêncio de Deus, ele se afastou dos conselhos dos homens sábios e se dirigiu para o que havia banido do reino, a feiticeira de Endor. Aquele lugar, proibido e amaldiçoado, agora parecia sua única esperança. Ele sabia que aquele era o caminho mais sombrio, mas a tentação de ouvir alguma palavra, qualquer palavra, o consumia. Disfarçado, com roupas simples e uma capa, Sol partiu pela noite, acompanhado apenas por dois dos seus servos mais leais. O vento uivava e a escuridão parecia tomar a terra inteira, como se o próprio universo estivesse em silêncio, esperando o que aconteceria. Eles caminaram por horas, atravessando montes e vales, até chegarem à casa da feiticeira. A mulher, de aparência embellecida e olhos astutos, já esperava por ele. Quando a viu, ela ficou momentaneamente assustada, reconhecendo a aura de autoridade que ainda residia nele, apesar de sua queda. Porém, não teve medo. Ele estava ali por um propósito, e ela sabia que não poderia mais recusar o que ele buscava. Com a voz trêmula, ela perguntou: "Por que me procuras, sendo tu o rei, sabendo o que a lei diz sobre tais práticas?" Sol, com a mente turvada pela ansiedade, respondeu: "Não me culpes, pois o Senhor não me responde mais, e sou guiado pela desesperação. Faz-me subir aquele a quem te pedirei." A mulher hesitou, mas diante da determinação de Sol, ela consentiu. O ambiente ao redor parecia se ficar sobre eles. Fumaça começou a sair de uma tigela no centro da sala, e uma brisa fria percorreu o espaço, como se as forcas do além estivessem prestes a se manifestar. A feiticeira começou a invocar, suas palavras cortando o ar como lâminas, e a sala se encheu de uma energia densa e sobrenatural. O caos tremeu levemente, e uma sombra surgiu no centro da sala. A figura de Samuel, não como um homem vivo, mas como uma entidade espiritual, tomou forma diante de Sol e da feiticeira. A presença era pesada e ameaçadora. Samuel olhou fixamente para o rei, como um semblante de condenação, e falou com voz grave, que reverberava na sala como um eco de sentenças passadas. Sol, consumido pela ansiedade e pelo desespero, não podia mais suportar o silêncio de Deus. Ele sentia que o trono que um dia foi o símbolo do favor divino agora se tornava uma prisão vazia, onde sua alma se apertava, sufocada pela ausência da presença de Deus. Ele, que um dia foi escolhido entre todos, agora estava sozinho, rodeado de sombras. Os filisteus avançavam, e o povo clamava por liderança, mas o coração de Sol estava perdido, como se a própria luz de sua coroa tivesse se apagado. Quando o rei se afastou do seu palácio, já não era o governante corajoso, mas um homem em fuga, não de inimigos externos, mas da sua própria escuridão interior. Os servos que o acompanhavam tentaram dissuadi-lo, mas ele já não ouvia mais ninguém, nem os súditos que um dia o respeitaram, nem os conselheiros que um dia o aconselharam. Nada poderia acalmar sua alma atormentada. E ele deixou ao Vale da Vergonha, onde seu destino o esperava. Chegando a Endor, a mulher que ele procurava já o aguardava.
Ela era vela, seus solos eran penetrantes, mas a verdadeira sabedoria dela estava no oculto, a manipulacao dos mundos visíveis e invisíveis. Ela, que uma vez foi expulsa por sua prática de necromancia, agora se via diante do rei, e sabia que este encontro era mais do que uma simples consulta, era um encontro entre a vida e a morte, entre a soberania de Deus e a fragilidade humana. Com mãos trêmulas, ela preparou o espaço sagrado, os elementos necessários para invocar os mortos. O fogo queimava suavemente, lancando sombras distorcidas nas paredes, e o ar estava carregado de uma energia densa, como se os próprios céus estivessem observando, prontos para agir. Sol se ajoelhou, tremendo, não de reverência, mas de medo, pois ele sabia que algo além da simples consulta estava em jogo. O silêncio de Deus tornava-se mais ensurdecedor à medida que ele se aproximava do abismo, da transgressão definitiva. A sala estava imersa em uma luz fraca, mas intensa o suficiente para que todos os olhos vissem, e para que todos os corações sentissem. Quando a feiticeira começou a pronunciar as palavras de invocacao, algo mudou na atmosfera. A cama da vela oscilou como uma forca invisível, e o ar ficou pesado. O espírito do profeta Samuel não apareceu imediatamente, mas sua presença era sentida, como uma sombra espreitando os cantos da sala. A feiticeira recuou, com olhos arregalados, e uma expressão de pavor tomou conta de seu rosto. Ela sabia que algo de muito grave estava acontecendo. E então, diante de Sol, apareceu o espírito de Samuel, não como um homem qualquer, mas como uma figura grandiosa, envolta em um manto espiritual, como uma expressão de tristeza profunda e uma autoridade que transcendeu o mundo dos vivos. Ele não era um espectro que surgia para trazer conforto, mas uma figura de julgamento, uma representação da palavra de Deus, que, apesar de já ter partido deste mundo, ainda carregava a forca do juízo divino. Samuel olhou para Sol como olhos penetrantes, e sua voz foi como um trovão, ressoando no coração do rei. A terra parecia se mover sob seus pés, e o peso das palavras de Samuel caiu sobre ele como uma pedra que não podia ser afastada. Por que me inquietaste, fazendo-me salir? Disse Samuel com autoridade. O Senhor se è fatto tuo nemico. Il tuo regno è finito, e tu e i tuoi figli sarete con me. E domani Israele sarà dato nelle mani dei Filistei. As palavras do profeta reverberaram no coração de Sol, como um veneno que se espalha lentamente pelas veias. Ele sabia que estava diante do fim de sua linhagem, do fim de sua realeza. A própria terra e o próprio céu haviam se virado contra ele. O rei, que buscava desesperadamente por respostas, agora havia encontrado sua sentença. Não havia mais dúvida, nem esperança. O destino de Sol estava marcado, e sua alma já não tinha mais escapatória. A palavra de Samuel, pronunciada de além-túmulo, não era apenas um aviso, era o último ato de um homem condenado a enfrentar as consequências de sua própria desobediência. Quando a visão de Samuel se materializou diante de Sol, o rei não teve forças para se erguer. O espírito do profeta, vindo da terra dos mortos, não trouxe luz ou esperança, mas um peso esmagador, uma presença divina que falava com autoridade e tristeza. Sol, que um dia foi ungido e coroado pelo Senhor, agora estava diante de seu próprio fim, e a voz que outrora trazia mensagens de misericórdia e de recao agora era a boca da condenação. O espírito de Samuel se ergueu como uma figura austera, seu manto iluminado por uma luz sobrenatural. Seus olhos penetraram o coração de Sol, e não houve espaço para engano ou desculpas. Ele não disse palavras de consolo, mas proclamou a verdade de Deus como uma clareza cortante. A terra inteira parecia silenciosa, como se o próprio universo estivesse esperando pela sentença. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Perguntou Samuel, sua voz vibrando como um eco profundo. O Senhor ti ha rifiutato, Sol. Egli ha scelto un altro, un uomo secondo il suo cuore. E tu, che hai disobbedito e camminato nella tua superbia, ora pagherai. La tua fine è giunta, e domani tu e i tuoi figli sarete con me. Essas palavras, que pareciam ecoar dentro do coração de Sol, fizeram com que seu corpo e alma se contorcessem. Ele sabia, naquele momento,
que a palavra do Senhor era irrevogável, e o futuro de sua dinastia se desvanecia diante de seus olhos. A morte não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza iminente. Não havia mais escapatória. E no fundo de seu ser, ele sabia que, ao invés de buscar a misericórdia de Deus, ele havia buscado o caminho da transgressão. Samuel, como esse olhos fixos em sol, o olhou com pesar. Ele não o condenava com raiva, mas como um profundo lamento, como alguém que vê uma cama extinta antes de seu tempo. Non vi è più speranza per te, Sol, disse o profeta, e suas palavras caíram sobre o rei como cinzas. Sol, em estado de choque, levantou-se lentamente do cao. Sua alma estava quebrada, e suas forcas se esvaíam, como se a vida lhe fosse retirada pedaço por pedaço. A profecia de Samuel não era apenas uma previsão, mas uma sentença irrevogável, e o peso de suas palavras era mais cruel do que qualquer golpe físico que ele pudesse sofrer. A esperança que só uma vez teve em seu coração agora estava totalmente apagada. O rei não se importava mais com a batalha à sua frente, nem com o futuro de Israel. A guerra com os filisteus, que deveria ser a maior preocupação do rei, agora parecia insignificante. O que mais importava era que ele havia sido rejeitado por Deus, e agora sua morte estava a caminho. Ele sentia que, embora ainda estivesse de pé, sua alma já havia partido. Os servos ao seu redor viam a mudança no rei, mas não podiam ajudá-lo, pois ele já havia se afastado de Deus. Sol, no entanto, ainda não sabia como morrer com dignidade. Ele ainda tinha o trono, mas não tinha mais o reino de Deus, que antes havia sido entregue a ele como um presente. Ele sabia que a batalha seria perdida, e que sua vida teria um fim cruel e sem glória. Não havia mais honra, apenas a sombra de sua própria queda, e sua mente, quebrada pela culpa e pelo medo, não conseguia mais ver além de sua própria condenação. Como uma expressa ovácia, Sol tomou sua espada e a ergueu para si, como se sua morte fosse a única forma de escapar de seu destino. Mas a sua morte não seria rápida, nem fácil. Ela viria de forma dolorosa, assim como todo o sofrimento que ele havia causado a si mesmo e ao seu povo. A espada de Sol não seria usada em um campo de batalha glorioso, mas em a solidão da sua própria alma, que agora se aproximava da morte física. O sol ainda não havia se posto quando o exército de Sol se alinhou em a vasta planície de Gilboa. As forcas filisteias estavam em número incontável, e as suas fileiras pareciam um mar de armaduras e estandartes negros. O vento não trazia promessas de vitória, mas o odor da morte, como se a própria terra soubesse o que estava prestes a acontecer. O povo de Israel estava dividido, não apenas pelo medo, mas pela desesperança. Muitos olhavam para Sol e não viam mais o líder, mas um homem quebrado, sem a forca divina que o sustentava. Sol estava no centro de seu exército, mas sua mente não estava ali. Ele observava os soldados ao seu redor, mas seus olhos estavam fixos em a vastidão do horizonte, onde os filisteus se aproximavam. A espada em a mão parecia mais um fardo do que uma ferramenta de poder, e o seu espírito, já esmagado pela falta de comunicação com Deus, não sabia mais como lutar. Não estava mais guiado pela fé, mas pela angústia de saber que o seu destino já estava selado. A profecia de Samuel ressoava em sua mente como uma sentença irrevogável: tu e teus filhos estareis comigo, e a morte, mais do que uma possibilidade, era uma certeza. Sol convocou seus filhos e seus oficiais mais próximos e, com voz trêmula, disse: Oye, sabemos que nossa terra será perdida e nossos corpos serão reclamados pelos inimigos. Não temerei a espada, pois sei que nossa derrota foi decretada. Mas peco que me lembrem como um rei que se levantou com fé, mesmo que agora tenha falado. Os filhos de Sol, sabendo o que se aproximava, ficaram em silêncio. Não havia mais palavras que pudessem aliviar o peso do que estava prestes a acontecer. Sol, vendo que sua linhagem estava prestes a ser destruída, compreendeu, em a solidão de sua alma, que a verdadeira batalha não era contra os filisteus, mas contra seu próprio medo e falta de arrependimento. A verdadeira batalha estava em aceitar sua condenação, que já era evidente.
O som das trombetas filisteias se aproximava, e o rugido do vento tornava-se mais forte. A terra, que antes fora abençoada, agora estava prestes a ser mancada como o sangue de Israel. E o combate começou. O exército de Sol, fraco e desorganizado, foi rapidamente sobrepujado pelas forcas filisteias. A batalha, que se travava no campo aberto, era marcada por gritos e sangue derramado. Os homens de Sol lutavam bravamente, mas o medo e a derrota já estavam em seus corações. Os filhos de Sol, Jonatas, Abinadab e Malquisua, caíram com as armas em mãos, e a morte se espalhou rapidamente entre as fileiras israelitas. Sol, observando a cuida de seus filhos e o avanço dos filisteus, sentiu sua própria vida escorrer por seus dedos como areia. Quando ele viu que não havia mais esperança de vitória, e que seus próprios soldados estavam sendo derrotados, Sol sabia que sua morte era inevitável. Ele pediu aos seus oficiais mais próximos que o ajudassem a escapar da vergonha de ser capturado pelos inimigos, mas nenhum deles teve coragem de atender ao seu pedido. Desesperado, Sol pegou sua espada e se lançou sobre ela, a lâmina atravessando seu próprio peito. Antes de morrer, Sol teve último pensamento: a misericórdia de Deus, que ele havia rejeitado, não mais viria. Ele fechou os olhos, não como rei, mas como homem consumido por sua própria cuida. Seu corpo caiu, e o estandarte real foi arrastado pelo vento. O exército de Israel, agora sem liderança, se dispersou, e a terra de Gilboa, que dia seria abençoada, foi marcada pela morte e vergonha. Os filisteus, ao encontrarem o corpo de Sol e de seus filhos, os se despojaram de suas roupas e os se expuseram como troféus, zombando de sua derrota. O cadáver do rei foi pendurado nas muralhas de Betesea, como sinal de triunfo, uma zombaria do que foi. Mas enquanto os filisteus celebravam sua vitória, o che permaneceu silencioso, e a terra parecia corar pelo fim de uma era. Quando os homens de Jabes Gileade ouviram o que havia acontecido, corajosos e dispostos a honrar o que restava do rei, se levantaram durante a noite. Arriscaram suas vidas e viajaram até Betesea, onde, com grande reverência, retiraram os corpos de Sol e de seus filhos, os embalsamaram e os enterraram sob carvalho, em sinal de lamento. E por 7 dias, jejuaram e coraram pela morte de seus líderes, lamentando o fim de reino, mas também a perda da esperança. A história de Sol, o rei que foi ungido por Deus e depois caiu em desgraça, não termina apenas com sua morte física, mas com uma lição eterna sobre a desobediência e a ausência de arrependimento. Ele buscou respostas onde não deveria, desafiando os limites sagrados e, ao fazê-lo, condenou não apenas sua própria alma, mas o destino do seu povo. Quando o silêncio de Deus se fez definitivo, Sol foi confrontado com a dureza da verdade, e sua história se tornou lembrete sombrio de que, por mais que a misericórdia de Deus seja grande, ela também tem limites, e a desobediência não fica impune. Agora, enquanto o povo de Israel se prepara para novo começo sob a liderança de Davi, a cuida de Sol serve como advertência para todos nós. O trono não pertence ao homem, mas a Deus, e o Senhor sempre permanecerá soberano, mesmo quando os homens falam. Se esta história tocou seu coração, se você refletiu sobre as escolas de Sol e suas consequências, não se esqueça de deixar seu like e comentário abaixo. Sua participação é essencial para manter vivas as lições que a Bíblia nos traz. Não perca a chance de compartilhar seus pensamentos.